Amém? Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, é onde a Bíblia está aberta nesta noite para nós. Glória a Deus, Deus está aqui, amém? Hebreus capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Acharam? Diz a palavra de Deus: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Uma outra tradução vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? O meu tema nessa noite é a corrida da fé. Amém? Amém. Diga comigo: a corrida da fé. Só os homens. A corrida da fé. A corrida da fé. Só as irmãs, bem alto. A corrida da fé. A corrida da fé. Toda a igreja mais uma vez. A corrida da fé. Amém? Corrida da fé. Irmãos, quando falamos de corrida, é inevitável deixar de pensar no atletismo. Atletismo, prática esportiva existente desde a Grécia Antiga. Atletismo, prática esportiva que envolve 3 tipos de atividade física: corrida, arremesso e salto. E na categoria da corrida está inserida uma modalidade muito interessante. Na verdade, a mais antiga dos Jogos Olímpicos, conhecida de todos, chamada maratona. Diga comigo: maratona. Quando falamos da maratona,
para a história. Lá no ano 490 a.C., quando o exército da cidade de Atenas combateu os persas, naquela que é conhecida a Primeira Guerra Médica. E essa batalha aconteceu num lugar chamado a Planície de Maratona. O interessante, irmão Edmilson, com relação a esse acontecimento da história, é que as mulheres atenienses estavam em casa muito ansiosas pelo resultado desta batalha, por um motivo simples. Os persas haviam feito um juramento, e o juramento, irmão Paulo, é que se eles vencessem a batalha, eles invadiriam a cidade de Atenas, estuprariam todas as mulheres e matariam todos os seus filhos. Diante de tal ameaça, Sheila, os soldados gregos deram uma orientação antes de ir para a batalha às suas esposas, meu caro Edson. E a orientação era a seguinte: se vocês não receberem a notícia da nossa vitória em 24 horas após iniciada a batalha, devem matar todos os seus filhos e logo após suicidar-se. Mas acontece, Esdras, que os gregos acabaram ganhando a batalha. Porém, a luta demorou mais do que eles esperavam, e temerosos que as mulheres em Atenas, sem saberem da vitória, acabassem executando o plano de matar os filhos e após suicidar-se, o general grego Milcíades deu uma ordem ao melhor corredor do seu exército, ao soldado mais rápido de sua tropa, que se chamava Fidípedes. E Fidípedes deveria correr até a cidade de Atenas com a notícia da vitória. Conta a história que Fidípedes correu uma distância de 42 quilômetros até Atenas, tão rapidamente, irmã Roselane, que quando chegou aos portões da cidade, conseguiu dizer apenas uma única palavra: vencemos, e caiu morto pelo esforço. Heródoto, antigo historiador grego, considerado o pai da história, ainda acrescenta uma informação interessantíssima, irmã Joseli, sobre esse esforço sobre-humano que causou a morte do nobre Fidípedes, que morreu literalmente de cansaço. Heródoto diz que antes da batalha de Maratona, esse soldado teria sido enviado à cidade de Esparta e a outras cidades da Grécia para pedir ajuda, e teria retornado com os esforços necessários, havendo percorrido 240 quilômetros de corrida em 2 dias. Aí você olha para mim com essa cara e pensa: pastor, o que Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3 tem a ver com tudo isso? Aliás, o que eu tenho a ver com tudo isso? Ora,
Seja como for, séculos mais tarde, na era cristã, é exatamente essa alegoria da história, essa simbologia da história, que o escritor aos Hebreus vai usar aqui, para incentivar a igreja de origem judaica a continuar a ser fiel, constante, perseverante em meio às provações e dificuldades. Aí você que veio ouvir Deus falar contigo, começa a suspeitar do que o Espírito diz para você nessa noite. Começa a juntar aí nessa sua cabeça uma e outra peça do quebra-cabeças, que até o final desta mensagem formará um mosaico da vontade de Deus revelada para você nesse tempo. E começa a entender: o que Deus quer de mim como igreja é que eu seja constante, fiel, perseverante em meio às provações, em meio às dificuldades, na minha geração, exatamente como o escritor aos Hebreus recomendou à igreja na sua época. Mas podemos ir muito mais além. E quando olhamos para o apóstolo Paulo, perceberemos que Paulo também vai usar, irmão Hélio, dessa comparação da maratona, dessa comparação da corrida, para ensinar a igreja na cidade de Corinto sobre a necessidade, irmãos, do autocontrole como fator essencial para a vitória sobre a carnalidade e o pecado. Se você não exercitar no Senhor autocontrole, você não vencerá a carnalidade, não vencerá o pecado. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 ao 27. 1 Coríntios 9, 24 ao 27, Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de maneira que o alcanceis. É uma ordem para a igreja. E todo aquele que lutar, Paulo está usando aqui da simbologia dos Jogos Olímpicos. Todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa que se corrompe, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Amém? Então você vê que não é só o escritor aos Hebreus, mas Paulo também vai usar desta simbologia da corrida, da maratona, dos jogos esportivos, para nos transmitir conceitos da fé cristã. Quantos estão me entendendo? Amém? Presta atenção. Ultimamente, irmãos, eu tenho pensado em duas perguntas muito importantes. Quantas perguntas? Duas.
E eu acho que você faz bem em pensar também. Primeira pergunta: o que é um cristão? O que é um cristão? Segunda pergunta: o que é a vida cristã? Duas perguntas, diga comigo: o que é um cristão? Mais alto: o que é um cristão? O que é a vida cristã? E quando eu perguntei para o Espírito Santo essa semana, ele me respondeu usando dessas passagens das Escrituras, Hebreus 12, do 1 ao 3, 1 Coríntios 9, 24 ao 27, para me responder. E na resposta que o Espírito Santo me deu, ele me levou a compreender que um cristão é essencialmente, presta atenção, um corredor de longa distância. Um cristão é essencialmente um corredor de longa distância. E a vida cristã é uma maratona da fé. E a vida cristã é uma maratona da fé. Amém? Entretanto, irmãos, meditando na riqueza dessa alegoria das Escrituras, olha para mim, nós podemos ainda aprofundar muito mais o nosso conceito de cristão, aprofundar ainda muito mais o nosso conceito de vida cristã, porque o que tu precisas entender, assim como eu, é o que o Senhor espera de nós, para nós correspondermos às expectativas que o céu tem conosco aqui na terra. Você sabia que o céu tem uma expectativa com você aqui na terra? Amém. Aleluia. Então, do que estamos falando hoje, irmã Sueli? Que a vida cristã é uma corrida da fé. Ora, toda a corrida, irmãos, tem um ponto de partida, não é verdade? Você assiste uma corrida na Olimpíada ou a Maratona de São Silvestre no final do ano na televisão, e você vai ver que tem um ponto de partida. Eles largam de algum lugar. Toda corrida tem um ponto de partida. No caso da vida cristã, o ponto de partida chama-se novo nascimento. Amém? Olha o caso de Paulo, por exemplo. Quando foi a linha de partida da maratona de fé, da corrida de fé do apóstolo Paulo, quando ele se converteu na estrada de Damasco? Atos 9, verso 3 ao 6. Olha ali a sua Bíblia. Atos 9, verso 3 ao 6 diz assim: mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Nesse mesmo capítulo ainda, veja o verso 15 e 16. No verso 15 e 16 ainda de Atos 9, vai estar escrito assim: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Aqui está, irmã Roselane,
a linha de partida da maratona de fé na vida do apóstolo Paulo. Amém? Qual é a linha de partida da tua corrida da fé? É quando você se converteu. Amém? Tem algum convertido aqui? Amém. Eu quero lhe dizer que você não se converteu para ficar parado, você se converteu para correr. Amém. Se está parado, está fora do propósito. Veio ouvir Deus falar com você, né? Então Deus está dizendo assim para você: ó, você que está parado, meu filho, você está fora do propósito. Mexa-se. Porque a vida cristã é uma corrida. Amém? Agora, quando nós pensamos em corrida, irmão Paulo, toda corrida tem um trajeto. Sim ou não? Toda corrida tem um percurso, toda corrida tem um caminho. Agora ficou fácil você achar na Bíblia, né? Claro que é o versículo que você está aí pensando. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o percurso da tua maratona da fé? A linha de partida é quando você se converteu. O percurso é Jesus, Ele é o caminho. E assim como no mundo físico uma maratona tem uma orientação, uma maratona tem uma sinalização para os corredores. Se você olhar qualquer prova de rua aí, você vai ver isso. Da mesma forma no mundo espiritual. Isaías capítulo 30, verso 21 diz assim, ó: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Só anda desviado quem quer. Só corre para o lado oposto ou para a contramão do propósito de Deus quem quer. Porque a profecia de Isaías fala claramente que num determinado momento da maratona, da corrida de fé, se a coisa ficar aos seus olhos meio complicada, meio nebulosa, o caminho ficar aparentemente meio difícil, e você querer desviar para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo sinalizará com a sua voz bem atrás das suas orelhas e vai dizer: não, este é o caminho, andai por ele. Que caminho? Jesus. Quantos me entendem? Mas falando ainda de corrida cristiana, a corrida também tem uma linha de chegada. Sim ou não? Sim. A corrida da fé é a mesma coisa. Qual é a tua linha de chegada? É a mesma de Paulo. 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, corrida, acabei a maratona, guardei a fé. Quando é que você guarda a fé? O que significa essa expressão, Sara? Guardar a fé significa
não deixar a sua fé no Senhor ser influenciada. Não deixar a sua fé no Senhor ser, irmãos, contaminada, deteriorada, negociada. Não deixar a nossa fé no Senhor ser corrompida pelas propostas deste mundo. Você sabe que o mundo tem uma proposta para corromper a tua fé? E a minha também. Mas nós vamos deixar isso acontecer, sim ou não? Sim ou não? Não. Nós vamos guardar a fé. Aleluia. É o que Paulo aqui fez até o fim da sua vida, até acabar a sua maratona, a sua corrida, a sua carreira. E Paulo guardou a fé de tal forma, irmãos, que usou a sua fé para influenciar a muitos. Inclusive nós estamos falando dele hoje aqui nessa mensagem, não é verdade? Que usou a sua fé para conduzir muitos ao Senhor, inclusive a nós. E aí então Paulo cruzou a linha de chegada da corrida da fé. Aleluia. Em Atos capítulo 20, verso 24, vai dizer assim, Paulo falando: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Que o que realmente importa é você correr a corrida da fé. Que o que realmente importa é você correr a maratona da fé. Amém? Obviamente que não poderíamos falar deste assunto também sem falar do prêmio. Quem é que gosta de prêmio? Corrida da fé tem um prêmio. E que prêmio, né, Edson? 2 Timóteo 4,8. Paulo vai dizer assim, ó, 2 Timóteo 4,8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Você ama a vinda de Jesus? Você quer que Ele volte? Você quer ir com Ele? Então a Bíblia diz assim: você se mantém correndo. Então a Bíblia diz assim: tem uma coroa de justiça guardada para você. Eu me lembro de um antigo hino pentecostal que dizia: eu tenho uma coroa no céu que Jesus preparou para mim. Cantamos muito isso, né? Não tem como falar de corrida sem também falarmos de campeões. A corrida da fé tem os seus campeões. Eu não sei você, mas eu quero ser um campeão da maratona da fé. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, vossos líderes, vossos discipuladores, vossos pastores, vossos pais e mães espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e
atentando para o êxito da sua carreira, da sua corrida. Imitai-lhes a fé. O que a Bíblia está dizendo? Número 1, você tem que ter um discipulador. Número 2, imita o seu discipulador. Irmãos, à medida que nós vamos amadurecendo na vida cristã, nós vamos perceber, e agora eu vou entrar no filé da mensagem. À medida que nós vamos amadurecendo na vida cristã, nós vamos perceber que a corrida da fé não é uma prova de velocidade, como 100 metros rasos, por exemplo. Eu e você conhecemos muito bem o crente corredor dos 100 metros rasos. E o nome já diz, né? O fôlego dele é raso, é curto. Aquele crente que tem muita explosão, mas correu 100 metros, acabou o gás dele, acabou a fé dele, acabou a esperança dele, acabou o amor dele. A corrida da fé não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Porque aceitar Jesus, irmãos, como Senhor e Salvador, não é para alguns anos da tua vida, é um projeto para toda a tua vida. Aqui e na eternidade. Então trata-se de uma maratona espiritual. E da mesma forma como na maratona física, resistência e ritmo constante são mais importantes que velocidade. Repita após mim: resistência e ritmo constante são mais importantes que velocidade. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. O que é alguém firme? É alguém que não se abala com qualquer coisa. O que é alguém constante? É alguém que chova ou faça sol, tenha dinheiro ou não tenha, esteja saudável ou doente, esteja empregado ou desempregado, esteja bem ou esteja mal, seja noite, seja dia, ele se mantém na corrida. Sempre abundantes, Paulo continua dizendo, aonde? Na obra do Senhor, na igreja, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual é o nosso ânimo, irmãos? Ou deveria ser. É que o próprio Senhor diz na palavra dele que o nosso trabalho nele não é vão. Ah, mas eu penso, não interessa o que você pensa. Ah, mas os outros pensam, não interessa o que os outros pensam.
Interessa o que o Senhor pensa. E o que o Senhor pensa está na palavra dele. E o que o Senhor pensa a respeito da sua vida, da minha vida, desta igreja e da sua igreja, é que o nosso trabalho nele não é em vão. Pronto. Na vida cristã, na corrida da fé, assim como numa maratona, os verdadeiros campeões, ô Sheila, sabem que o mais importante não é largar primeiro, mas sim começar a correr da maneira certa. Os campeões da corrida, os campeões da São Silvestre, eles não estão preocupados em largar primeiro. Se você chegar na sua casa hoje e olhar uma retrospectiva na São Silvestre, você dificilmente verá os campeões, os quenianos, largando primeiro. Sabe onde eles estão? Lá atrás. Porque campeão que se preza não está preocupado em aparecer, está preocupado em correr. Os profissionais estão lá atrás. Já viu a largada da São Silvestre? Lá na frente, quem é que está? Aquele monte de gente bobo, né? Fantasiado, né? Vestido de The Flash, né? O cara daquele ali corre 1 quilômetro, 2 quilômetros, cai desmaiado. Né? Cara com cartaz, né? Eu amo a mamãe, né? Então os verdadeiros campeões sabem da importância de largar da maneira correta. E sabe como é que chama largar da maneira correta na maratona da fé? Ora, se a linha de partida chama-se novo nascimento, largar da maneira correta chama-se discipulado. Por isso que quando alguém está na fé, a primeira e mais importante coisa a ser feita chama-se discipulado. Por quê? Porque o discipulado vai ensinar ele a começar a correr da maneira certa. E quando alguém larga corretamente, isso vai permitir a ele manter o fôlego. Amém? Fôlego é essencial numa corrida de longa distância. Sabe como é que chama-se o fôlego na maratona da fé? Oração. Me lembro há muitos anos atrás que eu peguei uma mensagem chamada oração, a respiração da alma. O fôlego do maratonista de Cristo é a oração. A técnica do maratonista de Cristo é o discipulado. E a energia necessária ao maratonista de Cristo, que somos eu e vocês, para cruzar a linha de chegada, se chama relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Verdadeiros campeões da maratona física, assim como da corrida da fé, sabem que tão importante quanto começar bem é terminar bem. E quando é que você termina bem? Quando você cruza a linha de chegada. Então, eu estou falando aqui nessa noite, irmãos, que cristãos maduros são maratonistas espirituais. Eles não se avaliam, eles não avaliam a sua igreja, eles não avaliam os seus irmãos,
Eles não avaliam os seus líderes pela velocidade com que eles correm, mas pela resistência que eles têm. Vou repetir: cristãos maduros, maratonistas espirituais, porque esse é o chamado, não se avaliam, ou a sua igreja, ou aos seus irmãos, pela velocidade com que correm, mas pela resistência que estes têm. Amém? A pergunta que cristãos maduros fazem a si mesmos é a seguinte. Eu falava isso no grupo familiar ontem na casa do irmão Luiz. E depois disso você nunca mais vai ficar se comparando e nem comparando a sua igreja por aí. A pergunta que cristãos maduros fazem é a seguinte: será que outro crente, será que outro líder, será que outro ministério, quando estiver com o mesmo tempo que eu, que você, que nós, que esta igreja, permanecerá correto? Será que outro líder, outro irmão ou irmã, outro ministério, quando estiver no mesmo tempo de corrida em que estamos, permanecerá na prova? Qual distância você tem corrido até aqui? Qual distância os nossos irmãos aqui na igreja têm corrido até aqui? Ei, Marcelo, a senhora que é uma verdadeira queniana espiritual, corremos juntos há 23 anos, né, meu senhor? E temos ainda fôlego para mais uns 30. Mas eu quero que você pense nessa noite: qual distância o seu irmão aí do lado, ou você mesmo, ou os seus pastores, ou a sua igreja tem corrido até aqui? E eu quero que você perceba que ministério não é só uma questão de velocidade, é uma questão de fôlego. Deus tem te dado fôlego, sim ou não? Continue correndo, continue correndo. É claro que o pessoal da largada lá da São Silvestre chama atenção, né? Cara lá com cartaz, com pisca-pisca, com luzinha, com a roupa do Flash, com a roupa do Batman, com o martelo do Chaves. Você já viu a largada da São Silvestre? Só para dar risada, né? Tem tudo quanto é, né? O pessoal chama atenção, esse pessoal faz barulho, né? O cara lá com a buzina, com a trombeta, com um monte de coisa, faz um barulho. Mas os quenianos estão lá atrás. Ó. Assim é muito crente, faz muito barulho,
mas é só 100 metros rasos, se correr. Assim é muito ministério por aí. Às vezes eu vejo pessoal novo, sabe, irmãos? Eu tenho me preocupado em ser uma boa influência para essa gurizada nova aí que anda aspirando o ministério, entrar no ministério. E às vezes eu vejo eles, às vezes troca os seus irmãos, a sua igreja, os seus pastores, por qualquer fulano aí que abre uma igreja vestido de chapolim colorado, que vai sair correndo que nem doido na frente de todo mundo, achando que é o cara. Mas a pergunta é: daqui 20 anos, chapolim continuará correndo? A vida cristã não é questão de explosão, de velocidade, é de fúria. O apóstolo Jair, meu discipulador, sempre diz: no passo do rebanho. E eu vou encerrar essa mensagem para nós ofertar e participar da Santa Ceia, voltando aonde eu comecei, porque agora você está começando a entender porque de todo aquele contexto histórico do início da mensagem. E eu vou voltar, meu caro Esdras, ao contexto histórico. Você lembra que eu falei que Maratona surgiu para levar uma mensagem? Não foi para isso que o Fedípades correu 42 quilômetros para levar uma mensagem, e era uma mensagem de salvação para uma cidade. Já pensou se Fedípedes não tivesse conseguido correr os 42 quilômetros? Os filhos de Atenas teriam sido assassinados e as mulheres de Atenas teriam se suicidado. Você já parou para pensar que a salvação de uma cidade pode depender de um? Pode depender de você, de mim, de nós. Por isso não podemos nos dar ao luxo de deixar de correr, e muito menos de diminuir o ritmo. Maratona surgiu para levar uma mensagem de salvação para uma cidade. Fedípedes, a mando do seu general, correu 42 quilômetros até Atenas para impedir que eles morressem, e as suas palavras foram: vencemos. Da mesma forma, na vida cristã, irmãos, na corrida da fé, na maratona com Cristo, nós corremos a mando do nosso general, que é Jesus. Nós corremos com uma mensagem de salvação para a nossa cidade. Nós corremos anunciando que vencemos o inimigo, vencemos o pecado, vencemos a morte, vencemos o inferno no Senhor Jesus. E como Fedípedes morreu, mas não faltou com o dever de entregar a mensagem, nós precisamos entregar a nossa vida. Nós precisamos dedicar a nossa vida para que a mensagem seja entregue, para que este evangelho eterno seja pregado. Fedípedes foi um homem cuja mensagem foi uma palavra só:
porém tão contundente pelo fato dele ter corrido a carreira que lhe foi proposta até o fim. Que o seu exemplo foi usado pelos escritores da Bíblia Sagrada, escritores hebreus, o apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, é claro, para exporem a importância de sermos constantes, perseverantes na nossa corrida espiritual. Não importa quantas palavras tem a sua mensagem, importa que você corra, e correndo chega ao propósito, chega ao objetivo. Para Fedípedes o propósito eram os portões de Atenas, para nós o propósito são os portões do céu. Fiquem em pé no seu lugar.